sonhador, este homem aqui teria sido abduzido por um estranho objeto em uma floresta no Arizona. Essa é uma das histórias mais famosas do mundo sobre abdução alienígena e é o caso do Travis Walton. Inclusive, serviu de inspiração para este filme aqui, Fogo no Céu. Então, tudo teria acontecido na data de 5 de novembro de 1975 em uma floresta de pinheiros. A Floresta Nacional de Apache Greaves fica localizada no Arizona, nos Estados Unidos. Era por volta das 6h15 da tarde da data em questão, quando um homem de nome Rogers dirigia um caminhão que levava mais 7 outros trabalhadores. Eles iam por uma estrada de exploração de madeira nessa floresta. O Rogers e sua equipe teria passado o dia todo trabalhando com motosserras, derrubando árvores e empilhando os resíduos para uma posterior queima. Além do Rogers, a equipe era composta também por Travis Walton, que tinha 22 anos na época, e outros 5 homens trabalhadores. Depois de deixarem o local no caminhão onde eles trabalhavam, apenas alguns quilômetros à frente, um dos homens de nome Ellen Dahlia avistou um brilho amarelado à frente deles e à direita na estrada por detrás dos pinheiros. É relatado que o Travis Walton estava sentado à direita no banco da frente e acreditou que aquele brilho deveria ser o pôr do sol, o que ele achou estranho no momento, pois estava numa posição diferente. E o caminhão continuava pela estrada, sacudindo, e então fez uma curva à direita e subiu uma colina. Até que eles chegaram a uma clareira onde eles teriam tido uma visão assustadora. A alguns metros à direita deles havia um enorme objeto brilhante pairando a cerca de poucos metros do chão, acima de uma pilha de corte. Aquilo teria cerca de 4 metros de diâmetro e flutuava a cerca de 2 metros do solo. O OVNI brilhava como uma lanterna recém-acesa. Todos que estavam teriam visto o OVNI, exceto o Rogers, que estava dirigindo. Então, o Travis Walton gritou para que o Rogers parasse o caminhão completamente naquele local. E assim que o caminhão parou, o Travis abriu a porta, saltou para fora e foi em passos rápidos em direção do objeto, parando próximo à pilha de resíduos. E o Rogers, que estava dirigindo, não entendeu o que estava acontecendo, então decidiu desligar o motor do caminhão. É informado que enquanto o Travis caminhava em direção daquele OVNI, os outros começaram a escutar um ruído que lembrava bips. E já bem próximo do objeto, o Walton ficou parado e observando, e foi nesse momento que todos começaram a ouvir um barulho que lembrava de um gerador sendo ligado, enquanto que aquela nave começou a oscilar e balançar no seu próprio eixo vertical. E foi nesse exato momento que o Travis, que estava observando o objeto, deu um passo para a direita, e assim que ele fez isso, ele foi atingido por um raio brilhante de cor azul esverdeado. O Travis foi atingido na cabeça e no peito, e em seguida um clarão cercou todo o seu corpo. Então ele foi arremessado com força para trás. E o Rogers, que nesse momento ligou o caminhão novamente, relata que viu apenas um forte clarão e o Travis já no ar. E por causa dessa cena assustadora, todos os homens no caminhão saíram correndo assustados, porém nenhum deles relatou ter visto o Travis cair no chão. E todo esse evento teria durado cerca de pouquíssimos minutos. E todos que estavam correndo muito, bem mais à frente, já distante do local, decidiram parar. E foi nesse momento que eles sentiram uma forte rajada de vento. Então os homens decidiram voltar à procura do companheiro e chegaram no local cerca de 15 minutos depois do ocorrido. Porém no local eles não encontraram nenhum sinal do Travis Walton. Ele tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro. Todos os trabalhadores que estavam naquele local voltaram para o caminhão e foram imediatamente para o condado de Navarro, onde deram as suas declarações à polícia. Todos eles estavam extremamente aterrorizados e alguns deles estavam até chorando. A polícia, juntamente com alguma das testemunhas, voltaram até o local, porém não encontraram nenhum sinal do Travis e nenhum sinal do OVNI. É relatado que foram feitas várias buscas pelo Travis até o domingo daquela semana, ele não foi encontrado. E por suspeita, acreditando que aqueles próprios trabalhadores teriam feito alguma coisa com o Travis, todos eles passaram já na segunda-feira por um teste de detecção de mentiras. Das 6 testemunhas, 5 passaram sem problema nenhum, porém um deles teve o teste como inconclusivo. Todo o local também foi investigado pelas autoridades e também por grupos de investigação de OVNIs, sendo eles da MUFON, da APRO e também do Center for UFO. E até então o Travis permanecia desaparecido. Na data de 11 de novembro, poucos minutos após a meia-noite, um telefonema foi recebido na casa dos Grant Neffs. Nessa residência morava a senhora Neff, que era a irmã do Travis Walton. O telefonema era de um homem que parecia estar fraco, vago e confuso. E em poucos segundos a voz foi identificada como sendo a do Travis, que relatou estar em uma cabine telefônica próxima a um posto de gasolina na cidade de Heber. Então, a senhora Neff e também Duane Walton, que era irmão do Travis, foram até a cidade de Heber. Cidade essa que ficava a cerca de 19 quilômetros do local onde o Travis teria desaparecido. E lá eles teriam encontrado o irmão caído no
chão da cabine telefônica. O Travis foi levado então para a casa de sua irmã e contou depois do que teria acontecido com ele. Ele relatou que aquela luz que o atingiu fez com que ele sentisse uma grande pancada na cabeça e ele perdeu a consciência. E assim que ele acordou, ele estava deitado em uma mesa, uma espécie de maca, em uma sala com um teto baixo. Uma luz forte era apontada para ele e em cima do seu peito tinha um estranho aparelho. Ele fala também que sentiu uma forte dor em todo o seu corpo, principalmente na cabeça. E que quando olhou ao redor, ele viu 3 entidades com cerca de 1,5 metro de altura. E como características, aqueles seres tinham grandes olhos, narizes, bocas e orelhas bem pequenas, e eles também não tinham pelos nem cabelos. É relatado pelo Travis que eles pareciam fetos humanos. Todos eles utilizavam uma espécie de macacão da cor marrom e largo, e ele tinha muita dificuldade para respirar naquela sala. Foi nesse momento que ele entrou em pânico por causa de toda aquela situação e por causa das criaturas, derrubou aquele aparelho que estava em seu peito, saiu daquela maca e agarrou um objeto estranho que estava em cima de uma mesa. Ele tinha a intenção de se defender daquelas criaturas, porém elas pareciam perturbadas com aquela reação e simplesmente saíram da sala. Então Travis saiu daquela sala e virou à esquerda em um corredor e depois entrou em uma outra sala que tinha uma cadeira com vários botões nos braços. E nessa sala também tinha uma parede transparente onde ele conseguia ver o que acreditou serem as estrelas. E depois de um tempo ali naquela sala e também mexendo nos botões daquela cadeira, ele relata que um homem vestindo roupas azuis e um capacete entrou na sala gesticulando para ele. O capacete era transparente e aquele homem parecia estar sorrindo para ele, então Travis tentou uma conversa, mas ele não recebia respostas. O Travis foi conduzido por aquele homem para fora da sala e depois para fora da nave por uma câmara de descompressão e uma rampa, onde ele acabou entrando em uma outra sala mais brilhante, porém o ar era melhor e ele conseguia respirar tranquilamente. Ele percebeu agora que estaria dentro de uma outra nave, onde ele também avistou mais 3 seres humanos, 2 homens e uma mulher, que disseram a ele fazerem parte de uma espécie de família. Todos esses seres humanos também utilizavam roupas na cor azul, porém eles não utilizavam um capacete. Em seguida foi colocada uma espécie de máscara de oxigênio no rosto do Travis e ele novamente perdeu a consciência. E quando ele acordou já estava deitado de costas em uma estrada, mas ele sentiu um calor e viu um objeto em formato de disco subindo em direção ao céu. O Travis reconheceu a estrada onde ele estava, que era a estrada que levava para a cidade de Eber, então ele partiu para a cidade. E quando chegou lá, ligou para sua irmã da cabine telefônica. É relatado que o Travis, quando foi encontrado na cabine telefônica, estava bem mais magro e quando chegou em casa, ele tomou grandes quantidades de água. Ele também reclamou de náuseas e por vários dias ele parecia vago e confuso. Nesse momento, o caso já teria tomado grandes proporções por causa do que teria acontecido com ele. Então os pesquisadores da APRO entraram em contato com a família do Travis e forneceram ajuda, ao qual eles aceitaram. Foi perguntado ao Travis por que ele teria se aproximado do objeto daquele jeito e ele relatou que foi apenas por curiosidade. Muitas informações também surgiram na época de forma controversas, erradas e falsas, principalmente da mídia, para tentar chamar mais atenção. É informado também que o Travis Walton passou por vários testes, inclusive psicológicos, aplicados por especialistas, que declararam que ele não estava mentindo e provavelmente estaria dizendo a verdade. Porém, o Travis se lembra apenas de cerca de 2 horas do que teria acontecido com ele, mas ele ficou desaparecido por 5 dias. Existem muitas informações no caso na internet, muitos livros contando o que aconteceu com ele, inclusive o próprio livro do Travis Walton que ele chegou a escrever depois, contando tudo com detalhes. Inclusive, um filme foi lançado inspirado em suas histórias, esse filme aqui, Fogo no Céu, porém ele foi mudado um pouco a forma como os seres teriam tratado o Travis dentro daquela nave. Esse foi o caso do lenhador abduzido no Arizona, extremamente longo, eu tentei resumir da forma mais fácil para ser entendido aqui e eu espero que vocês tenham gostado. E para você que chegou até aqui, aproveita, não esquece de me seguir aqui na plataforma, aqui no perfil tem outros casos ufológicos também bem interessantes.